vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora que gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando componente curricular de Sociedade e Cultura, certo? Então vamos aqui comigo e claro, como vocês sabem, né? Antes de começar nossa aula, vamos para aquele combinado de todos os dias. Isso, já estão aí naquele local tranquilo? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso material, a nossa apostila da aula anterior e a nossa apostila de hoje, da resolução de atividades. Já está aí com ela? Ótimo! Então vamos aqui. Vocês sabem que antes de começar a nossa aula, eu sempre faço uma breve retrospectiva da aula anterior, não é isso? Então, a nossa aula da passada foi sobre as brincadeiras são nossos patrimônios. Então vamos aqui dar uma breve retrospectiva para que depois a gente possa vir aqui responder nossa atividade. Vamos lá? Diz assim: primeiro, vamos entender o significado de patrimônio cultural. Segundo o artigo 2016 da Constituição Brasileira de 1988, a definição de patrimônio cultural é o conjunto de bens de natureza material e imaterial. Então, é o conjunto de bens que pode ser, como você já viu em outras aulas de história, pode ser material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, já falei um pouco sobre o que é o patrimônio cultural, já disse que ele pode ser material e imaterial. Agora vamos aqui focar nas nossas brincadeiras, aonde diz assim, nessa parte aqui, olha, certo? As brincadeiras possuem uma série de técnicas, regras, expressões orais e gestos que são transmitidas e transformadas de geração em geração. Por isso que ela é considerada um patrimônio cultural, porque ela vem sendo transformada de geração em geração. Existem aquelas mesmas brincadeiras, mas as regras, as expressões, alguns formatos são mudados, mas a brincadeira continua sendo a mesma, só que cada vez mais se modernizando, porque vem passando, como ele acabou de dizer, de geração em geração. As brincadeiras tradicionais fazem parte da nossa cultura popular, ligada à nossa memória individual e coletiva. Sua preservação, assim como a preservação de qualquer bem cultural, é a preservação da nossa identidade. Por isso que chamamos de brincadeiras patrimônio cultural, porque, igual a qualquer outra história da nossa infância, as nossas brincadeiras também, seja elas quando foram realizadas coletivamente ou individualmente, traz a nossa identidade. A gente lembra de coisas que aconteceram lá, daquelas brincadeiras. Por exemplo, as brincadeiras que vocês fazem hoje, muitas foram ensinadas pelos seus avós, pelos seus pais, que são brincadeiras de quando eles eram crianças, da idade de vocês. Olha que interessante, não é isso? E aí diz, existem brincadeiras e brinquedos que hoje conhecemos por passar de geração em geração. Possuem várias origens e participaram de várias etapas do desenvolvimento do país. Hoje, essas brincadeiras fazem parte da cultura do nosso povo e parte do folclore brasileiro, que marcam os períodos por aqui vividos. Os índios, por exemplo, que viviam no Brasil antes do seu período de descobrimento, utilizavam trouxa de folha, cheia de pedrinhas, que eram amarradas numa espiga de milho. Brincavam de jogar essa trouxa de um lado para o outro. E essa trouxa chamava-se de peteca, que em tupi significa bater. E até hoje a gente tem a peteca, mas é claro, não é mais amarrada a uma espiga de milho, não é com pedrinhas, mas com outro material, mas que continua sendo a mesma peteca, certo? E viram aí como é interessante? Outra brincadeira é a amarelinha, que chegou no Brasil e se tornou popular.
que se consiste, né, naquele desenho que a gente vai fazendo, contando de 1 a 9, e lá na frente a gente botou uma coisinha diferente, dizendo que era o céu, quando chegasse. E assim continua. Muitos ainda brincam jogando a pedrinha e outros só de tirar o número. Sorteia-se um número e a pessoa tem que ir pulando até aquele número. Então, como eu falei para vocês, mudaram-se algumas regras, alguma forma, mas a brincadeira continuou a mesma, certo? E aí veio a pipa, que antes servia de instrumento, né? Era utilizada para sinalização. Hoje já é uma brincadeira, quando chegou aqui no Brasil. É uma brincadeira, como eu expliquei na aula passada, que nós temos que ter bastante cuidado, porque não podemos soltar pipa próximos a fios, né, de eletricidade, para não ocorrer, né, um grave acidente. Então temos que sempre soltar pipa em locais abertos, né, e assim por diante. Mas não deixa de ser uma brincadeira muito divertida. Tem gente que faz a pipa com o seu time, outra faz de bichinhos, e assim cada um usa a sua criatividade na sua pipa. Tem a ciranda, que até hoje a gente brinca na escola, né? Que é a brincadeira de roda, muito divertida, que todos vocês gostam de brincar. E o último aqui é aquele jogo que a gente diz que vamos virar malabaristas de circo, que antes utilizavam, né, aqui objetos, e hoje a gente utiliza bolinhas, aquele parque de bolinhas, entre outros objetos também. Então, vocês perceberam que essas brincadeiras já vêm há muitos e muitos anos e que até hoje existe e que a gente ama brincar. Não é isso, meus amores? Então, agora que eu já dei a breve retrospectiva aqui, vamos para a nossa atividade? Vamos lá? Então, a nossa atividade diz assim, a primeira questão. Qual o significado de patrimônio cultural? Vocês olhando lá na apostila, vocês irão encontrar que é o quê? É o conjunto, né? Olha. É o conjunto de bens de natureza, né? Material, como eu já tinha explicado a vocês, material ou imaterial, não é isso, meus amores? Ou imaterial. Tomados, pode ser individualmente, né? Tomados individualmente ou em conjuntos. Individualmente, aumente ou em conjuntos. Então, essa aqui é a respostinha da letrinha da primeira questão, certo? Já a segunda diz assim, também olhando pela apostila. As brincadeiras possuem uma série de quê, meus amores? Tem aí as palavrinhas que ele diz assim, complete com as palavras abaixo. Aí ele me deu o quê? Gestos, regras e técnicas. Vocês com a apostila aí, como é que começa? As brincadeiras possuem uma série de gestos, regras, técnicas. Qual dos três vem primeiro? Isso, técnicas, não é isso? Então eu irei colocar aqui técnicas. Depois diz o quê? Regras. Aí ele fala aqui expressões orais e gestos. Viram que eu completei com as três palavrinhas que são transmitidas e transformadas de geração em geração. Não é isso? Essas brincadeiras aqui têm essas séries de técnicas, de regras e de expressões que são transmitidas e vêm sendo transformadas de geração para geração, como eu expliquei na estante, na apostila de vocês, que cada brincadeira vem mudando, mas permanece sendo aquela mesma brincadeira, só vem ficando mais moderna, como no caso da peteca, que não se usa mais pedrinhas, e sim areia, que não é mais amarrada a uma espiga de milho, e assim por diante. Já a terceira questão diz assim,
Adivinha quem eu sou? E aí, vocês gostam dessa brincadeira de adivinhar? De adivinhar? Então vamos aqui adivinhar? Na letrinha A diz assim: os índios brincavam de jogar esta trouxa de um lado para o outro. Eu sou a, hein? Qual era essa brincadeira que os índios gostavam de brincar? Jogava para um lado, para o outro. Como era o nome dela? Isso, peteca. Então aqui nós iremos escrever o nome peteca, certo? Já na letrinha B diz assim: de origem francesa, chegou ao Brasil e rapidamente se tornou popular. A brincadeira consiste em um desenho formados por blocos numerados de 1 a 9. Eu sou a... quem será essa brincadeira que tem esses blocos enumerados de 1 a 9, que muitas vezes a gente joga pedrinha e no número que cai a gente tem que ir pulando, ou a gente sorteia o numeral, depende da forma que você foi transformando a brincadeira. Será qual é ela, hein? Isso mesmo, amarelinha. Então, a letra B é a amarelinha, certo, meus amores? E a letra C? Vamos? Cerca de 1000 anos, olha, muito tempo, antes de Cristo, era utilizada como forma de sinalização. Mas, ao chegar ao Brasil, trazida pelos portugueses, se tornou somente uma forma de diversão. Eu sou a, hein? Era a forma de sinalização. Mas quando chegou aqui no nosso país maravilhoso, virou uma forma de diversão. Ela é o quê? Isso, a pipa, que eu sei que vocês gostam muito de soltar. Eu amo soltar pipa, principalmente na praia. Já aqui do lado, vocês estão vendo, vocês têm esse mesmo desenho aí. Eu coloquei aqui para ficar mais fácil. Aí diz: observe as imagens e identifique as brincadeiras que representam o nosso patrimônio. Aí aqui embaixo, né, eu coloquei para ficar mais fácil para vocês poderem, desses daqui, irem classificando aqui. O primeiro, vocês acham que é o quê, hein? Isso, cantigas de roda. Então, esse primeiro eu vou colocar aqui, número 1, ele é o quê? Cantigas de roda. Não é isso, meus amores? Aí vocês irão colocar aí no de vocês, certo? Dentro desse quadradinho. Já aqui, vocês acham que é qual essa brincadeira, hein? Que eu vou enumerar aqui como se fosse o número 2, para que vocês possam entender. O número 2 é o quê? Isso mesmo, é a brincadeira de peão, não é isso? Aí eu vou colocar aqui o nome peão. Já que, quem é que não gosta de brincar, hein? Muitas vezes eu já fiz isso com os meus alunos. É a brincadeira chamada de, isso, telefone sem fio. Então eu vou botar aqui que é o número 3, viu? E vocês vão colocar aí, telefone sem fio. Tem aí embaixo essa brincadeira, nessas coisas? Então, vocês irão preencher, estão vendo como eu fiz aqui? Só que meu espaço aqui é pequenino, eu estou colocando assim, mas vocês irão colocar bem bonitinho aqui dentro. E essa outra, que eu vou enumerar como que é a quarta brincadeira, vou colocar ela aqui. Qual é essa brincadeira? Vocês gostam? Eu amo. Isso, amarelinha, amarelinha. Então, essa é a minha quarta brincadeira. E essa aqui é a qual, hein? Isso, pula corda. Eu irei enumerar como é o número 5. Então, é a brincadeira de pular corda. Já essa outra, lembram aquela história do índio que eles jogavam para um lado, para o outro? Como é o nome dela? Dessa brincadeira aqui? Que eu irei enumerar como número 6, hein? E isso, a minha peteca, né? Minha maravilhosa peteca. E essa aqui? Olha que eu ganhava, viu? Vinha com minha bolsinha cheia. De quê? Isso, de bolinhas de gude.
Então, o número certo é bolinha. Deixa eu botar aqui o Bzinho minúsculo. Bolinha de gude, né? Essa brincadeira. E tem aí, ó, bolinha de gude. E essa aqui? Quando você pode se transformar numa princesa ou em um rei, no que você quiser. Essa brincadeira é maravilhosa porque você utiliza muito a sua imaginação. Você pode ir para o mundo encantado e ser o que você bem quiser. Qual será o nome dessa brincadeira, meu amor? Hein, meus amores? Hein? Vou enumerar como número 8. Ui, número 8. Ela é o quê? Isso, a brincadeira faz de conta, né? Que vocês podem se transformar no que vocês quiserem. Deixa eu apagar direitinho aqui para vocês entenderem. É a brincadeira faz de conta, certo? Que vocês podem se transformar e entrar no mundo da imaginação da maneira que vocês quiserem. E aí, gostaram da nossa aula de hoje sobre o nosso patrimônio de brincadeiras, que é um patrimônio cultural muito rico, que vem sendo transformado de geração em geração, não é isso? E que eu espero que vocês memorizem isso e guardem para os filhos de vocês, que vocês possam também passar para ele essas brincadeiras maravilhosas. Está bem, meus amores? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.